Todos, de valer aqui, quem acompanhou, tem um segredinho para poder ter uma boa noite mais forte, né? Mais alegre. Porque a doutrina espírita é isso, alegria, né? Seriedade não é sinônimo de tristeza ou não de alegria. E o professor Isaías Claro, palestrante espírita, quando esteve aqui, no outro evento que nós fizemos, ele falou assim: para você dar uma boa noite, eu estava ajudando no cerimonial, dei uma boa noite, isso é uma boa noite fraca, como vocês saíram. Nós estamos mais de 1000 pessoas aqui, gente, está muito fraco. Né? Ele falou, para ser uma boa noite, você tem que falar assim: pessoas lindas e maravilhosas que estão no Pestalozzi, nos Cartas Consoladoras com a Mayra Rocha. Boa noite. Está vendo como é que melhora, como é que é mais firme, né? E eu costumo dizer também o seguinte: o boa noite tem que ser forte, porque o pessoal que está acordado, está dormindo já dá uma acordada, quem está quase dormindo não dorme. E quando vocês começam a dormir, começa a chegar a vibração ruim aqui no palco. Vai atrapalhar eu, vai atrapalhar a Mayra. Acho que a última coisa que qualquer pessoa quer fazer aqui hoje é atrapalhar a Mayra, não é? Não é verdade? Brincadeiras à parte, prazer muito grande estar aqui, agradecer a casa, na pessoa da Suzy, do Sr. Paulo Hernandes, Casa Recanto Espírita Maria de Nazaré. A gente que está aí no movimento espírita, tentando movimentar, tentando fazer a coisa, tentando aprender, né, com essa grande doutrina que nós vamos conversar a respeito. Quando a gente vê um público desse aqui, a gente fica com o coração pulsando de muita alegria, de muita gratidão. E conforme disse para nós Chico Xavier, quando ele vê muita gente assim dentro do centro espírita, não é que as pessoas vão lá para ver os palestrantes, para ver a psicografia, é porque as pessoas estão com saudade de Jesus. E todos nós aqui estamos com saudade de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Obrigado. Meu nome é Carlos Jimenez e nós estamos aí aprendendo o movimento espírita, iniciando, 13 anos já na doutrina. Assim como o Mário, também a culpa de eu estar aqui é da minha esposa, porque eu só vim para a doutrina espírita porque eu conheci ela começou a frequentar, me empurrou, né? Mais ou menos o seguinte: se você quiser continuar comigo, você tem que ir para o movimento espírita. Eu estou aqui hoje. Nós estamos aqui hoje justamente para conversar sobre o quê? Sobre o espiritismo. O Mário já trouxe para nós um esboço histórico, uma questão histórica, uma questão muito legal, mas nós precisamos aprofundar isso um pouco mais. O que o espiritismo explica para nós? O que o espiritismo é para nós? Além da psicografia que a Mayra está trazendo para nós, o espiritismo, a doutrina espírita é algo muito grande. Porque todos nós, sob o ponto de vista espírita, há um pouco tempo atrás, estávamos numa fila muito grande. Todos nós estávamos implorando para ter a oportunidade de um dia estar aqui encarnado. E lá, nós nos comprometemos, nós pedimos, nós imploramos, nós ajoelhamos para falar: me dá a oportunidade da experiência terrena. Me dá a oportunidade de um dia estar lá. Mas aí eu quero ser o seguinte: eu não vou ser egoísta, eu não vou ser vaidoso, eu não vou ser preguiçoso, eu não vou ser orgulhoso. Infelizmente isso não acontece com a gente. Assim como um dia me explicou um professor, no primeiro ano de faculdade, primeira semana de toda a faculdade, das aulas, né, é lotada. Na hora de sexta-feira, a última aula. Ele entrou na sala, depois do recreio, sexta-feira, a sala lotada. Ele falou: nossa, aconteceu alguma coisa? Por que vocês estão aqui? Sexta-feira, gente, vocês estão na aula mesmo, é certeza? E ele fez uma brincadeira conosco. Ele disse o seguinte: na primeira aula, na sexta-feira, hoje está todo mundo aqui, empolgado, alegre. Vocês passaram no vestibular agora há pouco, estão pagando a mensalidade, é muito difícil, então vocês estão aqui na primeira semana, a casa está cheia. Mas o tempo vai correr e nem sempre vai ser assim. Eu chego agora, passado algum tempo, eu começo a entrar na faculdade na sexta-feira, eu começo a olhar, antes de olhar na faculdade, eu olho os barzinhos que ficam do lado de fora. Antes de entrar na faculdade, entrar na sala de aula, eu passo pela praça de alimentação, onde está movimentado, todo mundo conversando. Antes de entrar na faculdade, alguns amigos meus me convidam para conversar lá fora. E o que era inicialmente uma faculdade passa a ser um shopping, passa a ser um momento de lazer, e a gente acaba se perdendo. E o objetivo de você estar aqui para aprender, cursar a faculdade, você deixa passar. E assim com nós, com a nossa encarnação, infelizmente acontece isso, meus amigos. Todos nós pedimos uma prova ferrenha, porque eu quero encarnar em determinada família, porque eu preciso me comprometer com aquele irmão. Eu preciso buscar naquele irmão, eu preciso me reconciliar com ele. Quando chega aqui, infelizmente nós esquecemos. Infelizmente nós deixamos passar. E por que é isso? Porque o nosso mundo de expiação e prova, e a doutrina espírita, que o Mário trouxe para nós no esboço histórico, explica isso. No momento atual, o mal é mais forte que o bem. A matéria é mais forte que o espírito. A não ser que algo bata na sua porta. A não ser que algo toque o seu coração de forma muito intensa. E a maioria deles é quando um ente querido parte de forma prematura. E nós passamos a questionar Deus.
e perguntar por que Deus deixou o meu filho sofrer um acidente? Por que Deus deixou a minha mãe sofrer um câncer? Por que Deus deixou a minha esposa partir tão cedo? E nós estamos aqui hoje para vivenciar a experiência, através da psicografia, de que a morte não existe. A morte é apenas uma passagem. A morte é apenas uma possibilidade que Deus lhe dá para girar uma nova fase. Todos que são cristãos, e acredito que, evidentemente, pode ser que a gente tenha algum irmão ateu aqui, mas a maioria eu acho que são cristãos. O cristianismo explica para nós que sempre existe algo após o túmulo. Sempre existe algo depois do túmulo. E o interessante, que a doutrina espírita, com todo respeito a todas as outras correntes religiosas, foi a que melhor explicou, codificou e traz para nós o que acontece do lado de lá. Porque antes já existia psicografia. Antes já existia mediunidade, antes de Kardec. Só que era tudo meio embaralhado, era tudo meio nebuloso. Era truque, não era truque. Isso era comum, não era comum. Aquele irmão que tinha a possibilidade da psicografia, que era o médium, era ou não uma pessoa diferenciada aos olhos de Deus? Veio Allan Kardec por volta de 1854, né, o primeiro livro 1857, o Livro dos Espíritos, mas em 1854 ele foi desafiado. Não por um amigo que o convidou, mas por si próprio. Porque convidaram ele e falaram, vem cá, vamos lá ver um negócio que parece que tem umas mesas que estão girando. As pessoas sentam, fazem algumas perguntas, vêm algumas respostas, e essas respostas são precisas. E Allan Kardec, com a curiosidade que muitos irmãos que agora aqui estão, com a dúvida, com a possibilidade de falar, eu não acredito nisso, eu vou lá ver com meus próprios olhos, se mergulhou no fenômeno, se miscuiu no projeto. Foi em busca daquilo que ele considerava fraude, e o livro das biografias de Kardec, e o filme retrata isso muito bem, até que ele percebeu que era algo que fugia aos padrões normais. Era algo paranormal no sentido que saía da normalidade da matéria. E trouxe para nós essa grande doutrina espírita. Mas por que nós, enquanto seres cristãos, que acreditamos que existe algo depois da morte, não estamos preparados para a morte? Muitos aqui, quando se deparam com o evento morte, se perdem. Eu, por exemplo, tive o meu primeiro contato com o evento morte, quando eu tinha por volta dos meus 8 anos de idade, a minha avó faleceu. Eu estava na escola, prezinho, estudando, minha mãe aparece chorando na sala, chorando, desesperada, falando, meu filho, nós vamos ter que ir embora agora, você não vai poder ficar até o fim da aula. E eu sem entender aquilo, com 8 anos, o que será que aconteceu? Não, sua mãe faleceu, nós vamos ter que ir lá para a casa da sua avó. Sua avó faleceu, nós vamos ter que ir para a casa da sua avó. Eu sem entender nada, fui para a casa da minha avó. Chegando lá, tinha um monte de gente, meus primos, meus tios, achei que fosse festa. Todo mundo chorando. Eu sem entender aquilo. Mas o que será que aconteceu com a minha avó? E depois minha mãe veio me explicar. A sua avó faleceu, meu filho. Sua avó morreu, ela partiu. Deus levou ela embora. Eu falei, mas eu não vou ter mais contato com a minha avó? Não. Eu fiquei com aquilo na cabeça, criança de 8 anos de idade, perguntei, mas por que as pessoas morrem? Se a senhora sempre me falou que Deus é bom, se Deus é bom, ninguém vai morrer, porque Deus não quer ver ninguém chorando, e eu só vi muita gente chorando, tristeza, um clima pesado. E perguntei para minha mãe, mas por que as pessoas morrem? E ela, diante daquelas circunstâncias que estavam inseridas naquele contexto religioso da época, me deu a resposta que ela tinha naquele momento. E ela disse mais ou menos o seguinte, meu filho, sabe o que é? É que Deus tem um livro de cada um de nós junto com ele. Um livro de registro. E todas as vezes que nós fazemos algo errado, Deus vai lá e escreve. Por exemplo, quando a mamãe fala para você, Carlos, não sobe no sofá com o tênis. Você sobe em cima do sofá com o tênis, Deus escreve lá no livro. Carlos errou, subiu no sofá. Então esse livro, esse caderno, tem várias linhas, várias folhas. E quando chega na última linha, na última folha que Deus fecha o livro, ele te tira de circulação, você morre. Era o contexto, era o que imaginávamos. Até que um dia, a mulher estava grávida. Fez o como chama lá? O gestação. Pré-natal, muito obrigado. Fez o pré-natal de forma adequada, tomou todos os medicamentos, foi ao médico, fez tudo de acordo. A criança na barriga.
Vamos para o centro cirúrgico, hora de fazer o parto, hora da cesariana. Beleza, vai para o centro cirúrgico, chama o médico, chama o anestesista vem, da anestesia, o médico vem, o ginecologista, tal, obstetra, faz a incisão, tira o bebê. O bebê tá, beleza, levanta o bebê começa a chorar, corta o cordão umbilical. A hora que ele abaixa o bebê morre. Aí eu lembrei da minha mãe. Cadê o livro do bebê? Não deu tempo nem dele falar nada, não deu tempo dele subir subir em cima do sofá com o tênis sujo, não deu tempo dele jogar comida no chão. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, a nossa terceira revelação, vem dizer para nós que esse livro não é um livro apenas de uma encarnação. Esse livro não é apenas do momento. Esse livro é um livro eterno. É um livro que começou lá atrás, quando você pediu para ser criado. Quando você pediu para ser criado, não. Quando Deus te criou e a partir daí você pediu para progredir. E começou a sua progressão. E esse caderno vem, encarnação após encarnação, sendo preenchido por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer. E a dúvida que fica é, Carlos, o que eu devo ou não fazer? Allan Kardec perguntou isso para os espíritos lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos responderam a ele. O modelo é Jesus Cristo. Todas as vezes que você tiver em dúvida entre fazer ou não fazer, entre deixar ou não deixar, pense como Jesus agiria. Daí a importância de estudar as obras básicas, daí a importância de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá estão todas as respostas das questões existenciais que existem dentro de nós. Porque nós carregamos dentro de cada um muitas dúvidas, muitas questões, muitas situações pelas quais nós não sabemos nos comportar. O mundo de expiação e prova, como eu disse, é muito forte nesse sentido. Para nós prevalece o ditado de farinha pouca, meu pirão primeiro. E olha que a Mayra gosta de farinha. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem chega cedo, bebe água limpa. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona na nossa casa, no nosso posto de trabalho, no trânsito, em todas as situações? Até que certo dia, Chico Xavier foi comprar tomates. Eu contei essa história em algumas oportunidades, vou contar de novo. Chico Xavier foi comprar tomates. E ele estava comprando tomates. Para uma pessoa curiosa do lado dele, uma senhora, e começou a observar o Chico a comprar tomates. Aliás, eu tenho que perguntar, quem compra tomate aqui? Por favor, levanta o braço. Vixe, pouca gente compra tomate, hein? Pessoal, os tomateiros estão em situação difícil, né? Muita gente, né? Então, quando o Chico Xavier foi comprar o tomate, a senhora ficou olhando e começou a perceber que o Chico Xavier pegava um tomate bom e punha dentro da vasilha que ele estava comprando. Olhava outro tomate, pegava um tomate ruim e colocava dentro da mesma vasilha. Então, ele levava 50% de tomates bons, 50% de tomates ruins. Situação curiosa. Quando você vai comprar determinada coisa, você leva só o que é melhor para você. A senhora, curiosa, boa brasileira, cética como muitos de nós aqui, parou, olhou e perguntou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Claro, minha irmã, pois não. Por que o senhor faz questão de, a cada tomate bom que o senhor pega, o senhor faz questão de pegar um tomate ruim? E Chico Xavier, com a simplicidade de um ser superior, como o Mário trouxe para nós, um dos maiores médiuns que já passou por esse orbe terrestre, disse, minha irmã, se eu levar todos os tomates bons, os irmãos que vier depois de mim só vão ficar com os tomates ruins. Essa concepção de pensar no próximo é a prática do amar ao próximo como a si mesmo. Porque a centelha teórica é muito bonita, falar amar ao próximo como a si mesmo é muito bonito, mas praticar no nosso dia a dia, colocar em práticas nas nossas situações, é onde o bicho pega. É onde a dificuldade aperta a gente acaba se perdendo. E a gente começa a dar mais atenção para o materialismo e esquece da nossa espiritualidade. Vai em busca dos tesouros materiais e esquece dos tesouros espirituais, até que um ente querido parte. Quando o ente querido partiu, eu paro e reflito sobre tudo que eu estou fazendo ou deixando de fazer. E preciso de uma carta psicografada para ter certeza que ele está bem e para ter certeza que um dia eu vou encontrá-lo. E todas as psicografias que vêm, pelo menos uma frase nesse sentido é:
se você quiser me agradar aqui na espiritualidade, procure o seu irmão que está ao seu lado, que passa dificuldade material, estenda o braço a ele. Se você não tem condições de acolher aquelas criancinhas que não têm pai e mãe, se você não tem condição de acolher os irmãos desabrigados que batem na sua porta para pedir um repouso, para pedir um prato de comida, você tem condições de emprestar o seu ouvido. Você tem condições de emprestar a sua palavra. Você tem condições de emprestar o seu abraço. Porque a caridade material ela é muito até mais fácil que a caridade espiritual. E a caridade espiritual a gente presta quando a gente entende o nosso irmão que está na nossa família, sob a figura de um pai, sob a figura de um filho, sob a figura de uma esposa, e ele, infelizmente, não pensa como a gente. E eu, no afã de querer impor a minha situação, de querer impor a minha ideia, de querer impor a minha postura, eu passo a exigir daquele irmão algo que ele não tem condições de me fornecer e me falta a paciência, que é a caridade espiritual. Me falta a fraternidade, que é a caridade espiritual. Me falta o amor ao próximo, que é a caridade espiritual. E todos nós temos condições de fazer. Porque Chico Xavier nos ensinou que cada um tem o seu grau de evolução. E nós não podemos exigir do outro um grau de evolução que nós não temos. Porque ainda ontem, eu, Carlos Jimenez, não me importava em jogar lixo pela janela do meu carro. Consumia um chiclete, consumia uma bala dentro do meu carro, eu abria o vidro e jogava fora. Até que um dia, alguém, uma leitura, aí da importância das boas leituras, um documentário, uma reportagem, algum programa de TV, me atentou que quando eu jogo na rua, eu estou poluindo o ambiente no qual eu moro. E a partir de então, eu, Carlos, não jogo mais papel pelo vidro, pela porta do meu carro, pelo vidro do meu carro. Eu guardo ali o meu lixinho, depois chego em casa e coloco no lixo lá da minha casa. Só que hoje, infelizmente, nós ainda vemos, eu particularmente vejo muitos irmãos jogando o lixo fora do carro, achando que a rua é uma extensão da lata de lixo, e fico muito bravo com isso, fico descontente com isso, fico triste com isso, quase coloco a cabeça do lado de fora e xingo o cidadão. E lembro-me de Chico Xavier. Você não pode exigir dele um grau de evolução que ele ainda não tem, porque você ontem não tinha esse grau de evolução. Você evoluiu, mas ele ainda não chegou à hora dele. E todos nós temos o nosso momento de evolução. E a gente se esquece que antes, quando a gente foi criado, Deus, a primeira coisa que Deus falou para nós, do ponto de vista metafórico, foram algumas cláusulas, porque Deus não é tão democrático quanto a gente imagina. Deus colocou algumas cláusulas unilaterais por parte dele e a gente não tem como fugir. Quer que eu prove para vocês que Deus colocou uma cláusula unilateral para você? Quem aqui tem condições de tirar a própria vida? Nós temos condições, e alguns irmãos nossos que praticam suicídio, infelizmente, fazem, é interromper uma experiência transitória. Mas a vida, ela, a partir do momento que ela foi criada, ela não tem mais fim. O que intermedia entre o berço e o túmulo não é vida, é encarnação, é experiência transitória. Está aí uma cláusula lateral. E aqui a psicografia comprova isso de forma catedrática, de forma veemente, de forma categórica. Outra cláusula unilateral que Deus colocou para você, um dia você vai estar ao lado de Jesus. Pô, mas eu sou tão defeituoso, tenho tantos problemas, tenho tantas dificuldades, tenho tantas falhas. A doutrina espírita nos explica que todos nós fomos criados para evoluir. Hoje você ainda joga o papel fora do seu carro. Mas um dia você vai ter a concepção de entender que, assim como diz os nossos irmãos ambientalistas, você não mora no carro, você mora no planeta. E quando você mora no planeta, tudo que está dentro do planeta está dentro do seu habitat, está dentro do seu lar. E é essa concepção que a doutrina espírita explica para nós. Que todos nós estamos interligados, que todos nós estamos interrelacionados. O irmão que hoje passa dificuldade na África, ele é meu irmão. Ainda que eu não venha, que eu não veja, ainda que eu não tenha próximo, ainda que eu não compartilhe com ele com a dificuldade, eu só serei feliz plenamente,
Só terei condições de reencarnar num próximo mundo de reencarnação a partir que o meu coração fique tocado por aqueles irmãos que estão longe de mim. E mais importante que os irmãos que estão longe são os irmãos que estão próximos. São os irmãos que aceitaram o desafio de reencarnar ao meu lado. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Se eu não souber olhar para ele da forma como o cristianismo me pede, como Cristo me ensinou, eu não subirei o próximo degrau da escada evolutiva, consequentemente não estarei próximo, preparado para adiantar no mundo de regeneração. Para finalizar, porque já deu minha hora, vou contar para vocês, para a gente poder pensar a respeito, como vivenciar um próximo do outro, da parábola do porco-espinho do Schopenhauer. Para quem não conhece, a parábola do porco-espinho é mais ou menos o seguinte: o orbe terrestre passava por um momento de muito frio, uma nevasca muito forte. Era neve, vento para todo lado, aquela coisa, os animais morrendo. Até que um porco-espinho percebeu que, chegando involuntariamente, chegando próximo de outro porco-espinho, ele ficou com menos frio. E quando mais próximo ele chegou, o frio diminuiu mais ainda. E mais próximo que ele chegou, menos frio ficou. Quando chegou um terceiro porco-espinho, o frio diminuiu mais. Quando chegou um quarto, e eles foram se amontoando, se aglutinando, ficando próximos. E quanto mais próximos eles ficavam, menos frios eles sentiam. E quanto mais próximos eles ficavam, até que o espinho de um começou a machucar o outro. Involuntariamente eles se dissiparam, eles se afastaram. Aí eles perceberam que quando eles se afastaram, o rigor do frio voltou. A dificuldade do frio voltou. E eles voltaram a se agrupar. E quando se agrupavam muito próximo, o espinho de um machucava no outro. Até que eles acharam a distância ideal entre um e o outro, para que não fosse incomodado pelo frio, nem fosse incomodado pelo espinho do outro. Esse é o nosso desafio dentro do nosso lar. Esse é o desafio dentro da nossa sociedade. Esse é o nosso desafio dentro do nosso ambiente de trabalho. Que eu esteja próximo do meu irmão, para que nós enfrentemos as dificuldades que o mundo de expiação e prova nos impõe, mas que nós não machuquemos um ao outro com os nossos espinhos. Que nós não saibamos afastá-los. E principalmente para que quando eles forem embora, quando Deus chamá-los, para que a gente não fique com a dúvida no coração se eu não devia não ter dado um abraço naquele irmão. Para todos vocês, meu muito obrigado. Para todos vocês, eu desejo vida, longa vida. Eu desejo a sorte de tudo que é bom. De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar. E dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, ela sempre vem. Que a lua tão meiga possa te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, um coração de menino cheio de esperança, a voz de um pai amigo, um olhar de avô. Que nosso Senhor Jesus